Olá, meus amigos da SBOT e todos aqueles que estão conectados conosco. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia. Sejam todos bem-vindos à Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Tratamento não cirúrgico da osteoartrite na mão, as novas alternativas terapêuticas. Eu sou o Dr. Raimundo Araújo, sou aqui de Maceió, sou médico ortopedista e cirurgião de mão, responsável pelo serviço de cirurgia da mão da Santa Casa de Maceió e preceptor também da residência de ortopedia e traumatologia do mesmo serviço. Vamos aqui conversar com meus amigos, doutora Gisele Veríssimo, que é ortopedista e cirurgião de mão lá em Recife, preceptora da residência de ortopedia do Hospital das Clínicas da UFPE e do Hospital Memorial Jaboatão, e o doutor Youssef Adomi, médico assistente do grupo de cirurgia da mão da Santa Casa de São Paulo e membro do comitê de dor da SBOT. Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que sempre está no nosso dia a dia, né? Pois trata da saúde articular, o que pode, em muitos casos, levar a uma perda não só da qualidade de vida, tanto social como laboral também, em decorrência de quadros crescentes, tanto de dor como limitação dos movimentos. E quando se trata das mãos, apesar de não ser articulações de carga que envolve uma demanda muito maior, como as pessoas às vezes podem imaginar, sabemos da importância dessas estruturas, essa parte do corpo, tem não só em relação à nossa utilização para nos conectarmos com o nosso meio, como também para a capacidade de realizar o nosso trabalho e outras atividades. Então, a osteoartrite, atualmente, ela é definida pela Academia Americana de Reumatologia como um grupo heterogêneo, assim, várias condições que levam a sintomas e sinais associados a um defeito da cartilagem que reveste as nossas articulações. Além de alterações relacionadas ao osso em si, também em relação à questão da nossa saúde articular. Essa doença, a gente sabe muito bem que ela é muito mais prevalente acima de 65 anos, mais em mulheres do que em homens, tendo causas multifatoriais, tanto pode ser de causas inflamatórias ou relacionadas a doenças metabólicas, como o próprio diabetes, algumas alterações relacionadas à nossa alimentação, como a gente vai discutir. Então, são vários fatores, tanto intrínsecos de cada um de nós, como também fatores ambientais que levam a esse tipo de patologia. Então, para iniciar esse debate nessa manhã, eu gostaria de fazer justamente uma pergunta aos nossos dois convidados, tanto ao doutor Youssef como à doutora Gisele. Sabemos que a gente tem um grupo heterogêneo de ouvintes, né? A gente está com esse podcast aí divulgado em várias plataformas, tanto de médicos como não médicos. Então, eu gostaria de perguntar qual seria a importância do ortopedista saber o manejo não cirúrgico da osteoartrite, não delegando isso a um outro especialista. Queria começar com o doutor Youssef e depois a doutora Gisele faz essas considerações em relação a esse tópico. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está ouvindo esse podcast. Excelente pergunta, Raimundo, porque o que a gente tinha até pouco tempo atrás é aquela visão de que o ortopedista cuidava da parte cirúrgica. Isso tem que deixar de ser uma realidade. E não foi à toa que a SBOT criou um comitê específico só para tratamento de dor. E a osteoartrite é uma das principais causas de dor. Quando nós falamos, por exemplo, em termos no Brasil, estima-se que tem 18 milhões de pacientes que sofrem com osteoartrite. Isso traz uma consequência grande na questão laboral, na questão funcional. E a primeira linha, o paciente com dor articular vai procurar ortopedista. Quando você recusa o tratamento e delega para outro, você está, de uma certa forma, prejudicando esse tratamento. Eu acho que assumir o tratamento, o ortopedista, quando assume, afinal de contas, a função do ortopedista não é só operar o paciente, mas é tratar qualquer disfunção musculoesquelética e melhorar a qualidade de vida. Isso é obrigação do ortopedista, sim. Nós estudamos isso na residência, nós temos que aplicar isso no dia a dia. Então, eu acho que o ortopedista faz parte integrante, pode e deve trabalhar em conjunto com fisiatras, com reumatologistas, mas ele tem que ser parte integrante do tratamento, sim. E Gisele, o que é que você complementaria desse ponto? Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui de novo no Rádio Sbot. Eu acho que é perfeita a colocação do Youssef. Já se passou isso de ortopedista somente e cirurgia, então a gente tem que
fazer um tratamento completo do paciente. A gente tem que avaliar e o que é músculo esquelético tem que entrar na nossa parte. Então, esse acaba sendo um paciente que ele roda muito, ele vai para um clínico, ele nem sabe para quem ele vai agendar, ele vai para um clínico, vai para um reumato, fica rodando emergência, emergência. E essa nova visão realmente dos comitês da SBOT, comitê de dor, comitê de ultrassom, mostra que a gente está começando a ter uma abordagem mais integral, realmente de avaliação dos pacientes e de cuidado. Não dá para o paciente chegar com a dor e você falar, isso aqui não é cirúrgico, então não é meu. Acho que hoje em dia não cabe mais isso. Perfeito, é justamente esse é meu pensamento também. Eu acho que a SBOT tem realizado um trabalho fantástico em relação a isso, implementando esses comitês, como o Youssef mesmo faz parte do comitê de dor, tem o ultrassom aí, que em breve vai virar um comitê permanente. Então, eu acho que de suma importância a gente assumir essas áreas que são do nosso dia a dia, né? Do nosso cotidiano. Eu acho que, e sempre ter um pensamento de tratamento multidisciplinar, mas também nós interagimos com esse tipo de situação no tratamento conservador. E a gente sabe também que não é só, assim, a gente tem a ideia que é só joelho, quadril que tem artrose, né? Às vezes chega algumas pessoas perguntando, mas vocês tratam artrose também na mão? Sim, lógico, a gente tem também articulações, a gente sabe que a mão é um local muito acometido, né? Então, esses pacientes, eles relatam muitos sintomas. Eu acho que é da prática também de vocês atender pacientes com limitações funcionais, frustração em realizar até atividades cotidianas, como o uso de algum instrumento de trabalho, ou mesmo um instrumento que ele faz em casa, as mulheres que gostam de fazer alguns afazeres domésticos também, homens que às vezes fazem uso de algum tipo de hobby que usa com as mãos. Então, eu acho que isso aí é o paciente que chega, né? E a gente tem muito acometimento, não só das articulações, mas das estruturas que estão ao redor, tanto cartilagem como também os ligamentos. A gente tem muita deformidade nas mãos em relação a isso, né? E a gente tem aí um lastro enorme de pacientes que nos chegam. E aí eu queria aproveitar justamente isso aí para perguntar a Gisele primeiro, começando. Então, qual seria essa diferença, Gisele, que você vê do paciente que chega com osteoartrose na mão do que um paciente, por exemplo, que tem osteoartrose no joelho? Qual é esse perfil do paciente que chega para você no consultório com esse quadro de osteoartrite nas mãos? Então, hoje a gente tem visto um perfil cada vez mais jovem de paciente com sintomas mais precoces. Antes o paciente chegava, já era um paciente mais idoso, que ele já tinha aquela deformidade, aquele nódulo de Ehlers-Danlos, Buschal, uma risartrose já com uma deformidade gravíssima, com pouco sintoma. E hoje a gente vê que o paciente jovem, ao menor sinal de alteração, ele já procura um atendimento daquele que usa muito celular, usa muito computador, pratica muita atividade física. E até os pacientes mais idosos, a gente tem paciente muito ativo. Então, essa questão de idoso, esse número, idade, às vezes você chega com um paciente, eu tenho um paciente de 85 anos que joga tênis e estava incomodado com artrose. Então, a gente precisa retirar esse rótulo e a gente tem que ver o nível funcional, e a demanda funcional é cada vez mais longa. Então, a gente precisa manter essas pessoas em atividade, sem ser tão intervencionista assim. Perfeito. E o CEF, alguma coisa diferente que você vê no teu consultório aí em São Paulo? Sim, sim. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, afinal de contas, sou cirurgião de mão, né? E quando se fala assim, mas a artrose na mão é tão incapacitante quanto a artrose do joelho e do quadril, na minha opinião, ela é mais incapacitante. A mão, ela é, o órgão mais importante do aparelho musculoesquelético. Tudo nós fazemos com a mão. Então, quando o paciente começa a ter uma disfunção na mão, ele perde qualidade de vida quando ele não consegue mais fazer atividades laborais, fica difícil para ele digitar, para ele escrever, atividades esportivas, lazer. Então, a mão, e diferente do que muita gente pensa, a mão também é uma articulação de carga. É que não é uma carga axial. A gente pensa a carga só quando a gente está em pé, então é joelho, quadril e tornozelo. Mas quando você aperta qualquer coisa com a tua mão, quando você está escrevendo, você está colocando carga nas suas articulações. Então, a gente tem que... E aí entra muito importante também, não só o tratamento medicamentoso, mas a parte de reabilitação. O quanto mais precoce, melhor. E também, como a Gisele falou, cada vez mais cedo os pacientes estão nos procurando, porque também não tem mais aquele conceito de que a osteoartrite é uma doença do idoso. Então, às vezes, o paciente me procurar com 40 e poucos anos de idade, ele já começa a ter dor. Ele falou, doutor, a minha mãe
tem os dedos todos tortos, eu estou preocupado de chegar na idade dela e ficar assim. Tem alguma coisa que eu possa fazer desde já? Então, essa preocupação tem vindo para mais cedo, do que é importante, porque o conceito mudou bastante também. Hoje a gente não chama mais, não quer mais chamar de osteoartrose, e sim osteoartrite, que a gente entende que é uma doença inflamatória, né, uma inflamação crônica de baixo grau, que vai começar precoce, e muitas vezes o efeito destrutivo vai vir lá na frente, mas a gente tem como intervir o quanto antes. Então, o paciente criou essa consciência de que ele quer prevenir, e a gente tem que estar atualizado para saber que isso tem que ser tratado também de forma precoce, não esperar. Ah, não, ainda não deformou, não, vamos observar, não tem o que fazer. Não, tem sim. Ótimo. Então, assim, pensando já pegando esse gancho que você deixou aí, essa bola quicando aí, se a gente pensou a pensar na sua abordagem de forma geral, numa abordagem inicial desse paciente, o que é que eu quero saber a opinião dos dois, mas começando por você, que você já levantou essa bola, o que é que você faz, assim, qual a sequência racional de tratamento para um paciente que chega com esse quadro? Então, Raimundo, a primeira coisa é ver o seguinte: quais são as causas que esse paciente pode estar inflamado? Então, existem doenças sistêmicas, né? Tudo hoje, né, gira em torno da fisiopatologia inflamatória. Então, o paciente que é obeso, mas a obesidade tem alguma interação com a mão, né? O pessoal fala, a obesidade vai prejudicar o joelho. A obesidade é uma doença inflamatória, o paciente está com o corpo todo inflamado. Então, a obesidade tem que ser tratada. Diabetes tem que ser tratada. Então, por isso que é importante o trabalho multidisciplinar. O tabagismo é causa de inflamação crônica, que isso, de certa forma, ativa citocinas e vai causar degeneração, né? Não só da cartilagem, por isso também não é uma doença só da cartilagem articular, mas da articulação como um todo, ligamentos, é, cápsula articular, ver questão de frouxidão ligamentar, então a reabilitação tem que estar andando junto com a gente, tá? Então, fortalecer musculatura, melhorar a posição, reeducar para a atividade de vida diária. Então, isso é a primeira abordagem que nós fazemos, antes até de pensar em tratamento medicamentoso. Gisela, a gente sabe que aqui no Nordeste, principalmente pelo clima, os esportes, principalmente os esportes de praia, eles são muito, utilizados pelas pessoas. E eu tenho pacientes, acho que você também tem aí, que fazem tênis, beach tênis, então a gente vê muito quadro de dor relacionado a isso, não só também como os pacientes que têm uso crônico, por uma necessidade, até do seu trabalho de, do uso de eletrônicos. Eu conselho assim, pensando nessa prevenção, o paciente que chega, quais são as orientações que a gente teria que ter para esses pacientes em relação à prática esportiva e também à ergonomia em relação ao uso do eletrônico, como o celular, que a gente sabe que hoje, eu pelo menos assim, eu tenho muito paciente que chega com quadro de dor e acha que é decorrente somente de repente, do computador ou do tipo de serviço que ele faz, ele esquece que ele usa o celular o tempo todo, não só para trabalho, como para lazer. Quais são as orientações normalmente que você passa para esses pacientes? O celular é um problema assim crônico e vem chegando criança já com dor. Então, hoje em dia, o que eu venho atendendo muito, não sei se é pelo fato de ser mulher, mas eu atendo muita mulher com frouxidão ligamentar com 25, 30 anos, já começa com dor na base do polegar e você já vê que aquilo ela já tem um fator predisponente, que é a dor na base do polegar, como o Youssef falou, tem os fatores ambientais, o estilo de vida, alimentação, comorbidades, obesidade que a gente tem aí. A obesidade tem artigo relatando um risco de até 2 vezes maior que a população normal para o desenvolvimento de osteoartrite na mão. Então a gente orienta, lógico que a gente tenta orientar para evitar o uso, para ter pausas, mas às vezes essa orientação ela entra e sai, principalmente, não sei você, mas eu estou dentro dos clubes, né? Então eu jogo, eu faço competição de tênis, beach tênis, e o pessoal não quer parar, o pessoal está com dor e não quer parar, não quer ter uma pausa, não quer ter uma reabilitação. Então às vezes a gente tem que ter esse trabalho de convencimento, de olha, dar um repouso, você tem que ter uma pausa, você tem que ter um alongamento, você tem que fazer aquela ergonomia correta, você tem, no uso do computador e do celular, você tem que tentar deixar o seu punho de uma forma mais alinhada, sua coluna, seu pescoço, nos exercícios, na atividade física que está mais em moda, tênis e beach tênis, você avaliar corretamente o material, a pegada, então a raquete, o tipo de raquete, o tamanho da pegada, como é que está essa adaptação toda, a execução do golpe, porque você executa errado, você acaba machucando o seu braço também, machucando o cotovelo, punho, mão.
Então, essa parte de orientação cabe a gente, e aí, orientação, trabalho com a terapia da mão, com a fisioterapia. Eu gosto muito de órtese para base, para risartrose, então eu acho que a órtese funciona bem. Tem até uma recomendação forte do último consenso da EULAR, que é o de 2019 ainda, tem 5 anos, mas é uma recomendação forte, então, para casos de osteoartrite da base, da risartrose, da base do carpo metacárpico, a primeira, é o uso de órtese para alívio da dor, tá? Ela tem um bom resultado. E aí a gente tenta inicialmente essas orientações do tratamento não medicamentoso, depois a gente parte para o tratamento medicamentoso, né? Quando não tem mais sucesso. Pois é, eu costumo falar para os pacientes que hoje o termo LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, todo mundo chega a dizer, não, tem um LER. Eu falo, rapaz, é muito mais fácil você ter uma lesão por esforço mal feito do que uma lesão por É, esforço repetitivo, né? E aí você tem que parar realmente, assim, acho que a consulta da maioria aí, pelo menos aí de uns 40, 50%, é mais uma orientação da ergonomia e do uso correto do que ele usa, tanto na sua parte social, esportiva ou laboral, do que você prescrever uma medicação, um exame de imagem. Acho que isso daí é um ponto muito importante, porque na verdade, antes da lesão aparecer, a gente tem que prevenir isso daí. E como tanto a Gisele como o Youssef falaram muito bem, hoje cada vez mais o paciente mais jovem está chegando para a gente, né? Pela preocupação, pelo nível de informação que a gente tem, a internet aí hoje é universal, então eu acho que isso realmente é o principal no tratamento, né? No tratamento não é nem só conservador, mas não farmacológico, é justamente essa prevenção. Mas vamos pensar agora no paciente que está sintomático, tá? Ele chega com você em crise, com um quadro de dor. Qual seria, começando com a Gisele, qual a tua opção terapêutica inicial em relação a um paciente que está com esse quadro em crise de uma osteoartrite na mão? Então, quando o paciente está em crise, se ele não tiver nenhuma comorbidade impeditiva, eu entro com anti-inflamatório, com o curso inicial de anti-inflamatório para retirar ele da crise, tá? Eu acho que ele, 7 dias de anti-inflamatório, 7, 10 dias, ele melhora bem o uso de órteses e iniciar já o tratamento de reabilitação. Em alguns casos, a crise está tão grande que eu não, hoje em dia eu já não costumo infiltrar tanto corticoide, mas se eu pegar uma risartrose numa crise com muita dor, eu ainda faço uma infiltração intraarticular guiada por ultrassom com corticoide. Perfeito. Youssef, alguma coisa a mais você faz nesse paciente em crise? ah, exatamente. Eu acho que a primeira linha do tratamento da dor aguda, da dor inflamatória, a crise é uma agudização, né? Então, acho que a primeira linha no tratamento é o anti-inflamatório. Aí, dependendo do paciente, anti-inflamatório não esteroidal ou um corticoide, aí a gente avalia caso a caso, conforme indicações ou contraindicações de cada um. E sempre que possível, né, melhorou a fase de edema, tem algumas revisões, alguns guidelines que mostram que a melhor intervenção conservadora, né, não intervencionista para tratamento da artrose é ainda a órtese. Principalmente quando a gente fala em risartrose, que é o que mais chega para um quadro de limitação e dor. Então, a órtese ela é fundamental. Eu tenho a felicidade de ter no meu consultório uma terapeuta ocupacional, então o paciente já sai da consulta e já agenda a órtese dele. Isso aí é um fator essencial, né? E eu acho que também orientar o paciente em relação à questão das suas deformidades, né? Porque na verdade não adianta só você medicar ele, tem que estar bem orientado e sempre lembrar de falar para ele que nesse momento ele tem que tirar muito mais o fator agressivo, né, que está causando, porque senão vira aquele ciclo lá dele tomar uma medicação, vamos dizer assim, o exemplo que eu costumo citar para o paciente para ele entender: você está com uma cefaleia, com dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça e mete um martelo na cabeça, então não vai parar de doer nunca. Então, se você não passar a medicação para tirar da crise, mas não intervir no que a gente conversou anteriormente, nunca vai funcionar, né? Perfeito. E eu acho que uma coisa que tem que ficar bem clara para ele, que isso é preocupante, é o uso, muitas vezes, do anti-inflamatório como analgésico, né? Então, diferenciar isso para o paciente, ele
ele muitas vezes já chega lá, eu tô usando aí um diclofenaco, um nimesulida aí, toda vez que eu tenho dor. Então, assim, por não orientação médica, então, assim, na verdade, ele vai muitas vezes na internet, ou por uma indicação do vizinho, ou da própria balconista de farmácia. Então, eu acho que isso também é uma orientação importante para poder evitar complicações, porque a gente se preocupa tanto, né? Vocês falaram aí que o paciente não pode ter comorbidade, etc., mas ele não se preocupa com esse risco, né? Aí a gente tira esse paciente desse quadro de crise. Esse paciente, normalmente, eu acho que é a mesma conduta, vocês passam, ele faz um retorno ali mais breve, em uma semana ou duas, e aí ele sai, vem fora da crise. Você normalmente, o que é que você pede de investigação, até para poder ver, você ver o grau, e a partir daí, se vocês procuram usar algum tipo de medicação a longo prazo, como hoje em dia a gente sabe que existe aí no mercado, como os nutracêuticos, como condroitina, glucosamina, colágenos que tem inúmeros, e também fitofármacos como cúrcuma longa, extratos de abacate. Então, assim, qual a experiência que vocês têm em relação a esse tipo de tratamento, de segmento? E o CEP primeiro. Então, em relação à terapia medicamentosa, pensando no tratamento a longo prazo, tive o cuidado de, há um tempo atrás, para um outro evento, fazer uma revisão da literatura. E tem muita coisa com evidência fraca, coisa sem evidência. Então, a gente sabe que é uma doença inflamatória, a dor vem do processo inflamatório, mas, como você falou, o paciente não pode usar o anti-inflamatório como analgésico. Então, eu sempre oriento. Intercrises, você vai usar dipirona, paracetamol. Tá? Pode fazer um gelo e sempre para de fazer aquilo que está te dando dor. A Gisele que joga deve falar, o paciente que joga, o atleta do beach tennis não quer parar. Não quer parar. Ele viciou naquele esporte. A gente, eu falo, eu quero te reabilitar para voltar, mas você tem que ajudar. Agora, condroitina glicosamina, a maior parte das revisões mostram que ela não é superior ao placebo. Né? Colágeno tipo 2 não hidrolisado, tem pouca evidência ainda para a mão, mas tem estudos que mostram que ela tem uma ação anti-inflamatória, ela reduz, né, a resposta inflamatória local. O que eu tenho usado, né, ainda também com evidências não muito robustas, mas que na minha prática eu tenho observado que tem uma resposta boa dentro dos nutracêuticos, são os arpagosídeos e a cúrcuma longa. Eles têm resultado, mas também o paciente tem que entender que é uma resposta que vem a longo prazo, né? Por ser um nutracêutico, tem que falar, então é natural, é bom. Todo, mesmo nutracêutico também tem efeito adverso, tem que monitorar, mas tem menos incidência de efeito adverso e a longo prazo. Então, eu falo, no mínimo 3 meses para você observar melhor. Aí realmente eu tenho observado uma melhora significativa. É. Sério, você. Ah, é a mesma assim, eu também olhando os guidelines, ainda existe alguma coisa da condroitina para a mão, mas aí ele fica aquele no meio do caminho, e aí você olha, pesquisa, tem muita substância, muita combinação. Toda semana surge praticamente uma combinação nova, então é colágeno com ácido hialurônico, com vitamina D, com metilsulfonato, com magnésio, você fica perdido. O que realmente eu acho que eu tenho 15 anos de estrada na ortopedia, e que eu uso desde a época que eu era residente, e que eu vejo assim um bom resultado é o apagofito. E a cúrcuma recentemente também tem, eu vejo que os pacientes relatam uma melhora. Pode ser efeito placebo, até pode, mas é muito paciente. Agora você tem que falar, olha, é um uso contínuo. O paciente até quer, ele quer tomar alguma coisa, ele quer ficar tomando alguma coisa, ele não quer esperar chegar na crise. Então, aí ele fica mais tranquilo, mais receptivo quando é um medicamento fitoterápico que ele pode usar continuamente. A arnica também tem um resultado bom. Mas, assim, o meu queridinho hoje em dia ainda é o Arpagofiton, porque é o que eu uso já há mais de uma década. Então, é o que eu geralmente prescrevo. E aí você tem a opção oral, você também tem os tópicos, que a absorção às vezes é um pouco errática, mas às vezes o paciente já é um paciente que já toma muitas medicações orais, então ele quer alguma coisa só tópica para colocar no local, coloca para dormir, no outro dia ele acorda e vai fazer as atividades. Então, seria uma das opções também. A gente tem, hoje em dia no mercado, então, o aumento da liberação do canabidiol e dos estudos do canabidiol, surgiram alguns estudos com evidência fraca, mas a gente ainda precisa avaliar também, tá um pouco mais fácil de conseguir. Então, paciente que já tentou de tudo e quer tentar alguma coisa, às vezes eles usaram o canabidiol para outro problema musculoesquelético e melhoraram e querem essa opção. Então, também tem apresentações
que a gente pode usar tanto tópica como orais para osteoartrite na mão, mas ainda não tem evidência, é tudo com evidência fraca. Pode falar isso, Sérgio. Né? É o seguinte, aí eu tenho já experiência de prescrição de canabinoides já há 6, 7 anos. E o que a gente tem observado? O canabidiol, com ou sem o THC, aí também é uma discussão, né? O quanto você tem que usar e qual a proporção. Mas o uso dos canabinoides, de forma geral, para tratamento de dor é muito bom. Óbvio, não existe a panaceia, aquele remédio que é bom para todo mundo. Mas para tratamento da dor, do sintoma, em relação ao osteoartrite, a gente não observou ainda, não tem isso que mostra que ele vai atuar. Existe, eu sei que o CBD especificamente tem uma ação anti-inflamatória, mas não tem isso tudo que vai mostrar que no longo prazo isso vai diminuir, retardar a evolução do osteoartrite. Mas é uma opção terapêutica interessante para o tratamento sintomático. Hoje, acho que o maior dúvida, assim, a gente tem muita coisa para alívio sintomático, mas realmente achar aquela medicação que ela iria impedir, que é o que os pacientes querem, eu tomo 10 anos, eu posso tomar o que for, mas eu quero que isso retarde a progressão, e isso a gente ainda não conseguiu nenhuma evidência forte de nenhum dos medicamentos, né? Pois eu acho que é importante a gente ter essa noção dessas substâncias e realmente, assim, o paciente tem que entender como ambos falaram, é a longo prazo, isso aí, na verdade, assim, os estudos mostram que a melhor indicação para esse tipo de medicação, desmistificar um pouco essa história, é natural, então não tem problema, eu costumo dizer que não existe medicação 100% natural, então tudo como fala o pensamento lá, o ditado, né? A dose entre o veneno e a medicação é muito limítrofe, né? Então você tem que ter um cuidado e que normalmente os trabalhos que mostram a indicação formal é quando o paciente realmente está sintomático, com algum quadro realmente palpável de doença articular e que deve-se usar isso aí no máximo 6 meses e se o paciente não respondeu, a gente tem que retirar, porque aí já não faz mais, não tem nem mais sentido você tratar com isso daí. Eu tenho uma preferência tanto pela curma como pelo palofintos. Eu acho que eu tenho bons resultados, pelo menos uma experiência clínica do que a gente trata, principalmente nos quadros mais iniciais. Lógico, a gente sabe que existe também aquela discrepância clínico-radiográfica, às vezes o raio-x é uma tragédia, É. e o paciente tem pouquíssima clínica, né? Então, eu acho que realmente vale a pena a gente pensar, tendo os cuidados, que a gente sabe também que a glucosamina clorhidratina tem um problema muito grande assim em relação a pacientes diabéticos, né? Porque tem uma ação aí, um efeito aí que pode aumentar a glicemia, então não é simplesmente chegar na farmácia e comprar como se fosse um suplemento que não vai ter, que é inerte, não vai ter nenhum problema. Então tem que realmente ter uma indicação médica, que eu acho que isso é importante, tá? O tópico de físio e órteses, acho que a gente já debateu bastante isso. Eu queria entrar num campo que eu acho que hoje em dia, tanto para as grandes articulações, como o joelho, o ombro, isso já está muito bem indicado, mas eu queria saber qual é a experiência de vocês com o uso de viscosuplementação, sendo ela guiada por ultrassom ou não em relação às osteoartrites nas mãos. Não pensando só na risartrose, mas também nas interfalângicas, nas pequenas articulações que muitas vezes a gente negligencia, né? Qual seria a experiência de você, começando com a Gisele, em relação a isso? Você falou aí há um tempinho aqui atrás sobre o uso de corticoide na crise e o uso de viscosuplementação com ácido hialurônico. Você tem feito isso na tua dia a dia? Então, Raimundo, eu tenho feito. A gente tem que lembrar, né? Hoje em dia tem uma panaceia para você infiltrar intraarticular. A gente extrapola muita coisa do joelho. Então, você pode usar corticóide, ácido hialurônico, analgésico, fitoterápico, proloterapia, PRP. Então, assim, tem muita coisa. Tem extrato de tecido adiposo. O que é que eu. Isso é tudo extrapolado do joelho. Hoje em dia, até quando surgiram os ácidos hialurônicos, eles surgiram com um peso molecular maior, que eram para uso no joelho, e depois, não, lembro que numa das infiltrações, há muito tempo que eu vi, paciente morrendo de dor, porque era aquele ácido hialurônico que era da crista do galo. Então, hoje em dia, ele já é
por fermentação bacteriana, que dá menos sinovite na infiltração, e tem peso molecular menor disponível no mercado. Então, você tem 20 miligramas por ml, 10 miligramas por ml, uma apresentação que seja 1 ml só. E aí, se você pensar que tudo que você injeta na articulação, ele pode ter uma condrotoxicidade. Então, se você for pesquisar, lidocaína, ropivacaína, bupivacaína, que você injeta às vezes como adjuvante, ele tem um perfil de condrotoxicidade. O corticoide também associado a outras infiltrações, ele pode ter uma condrotoxicidade, então você não pode ficar fazendo isso repetidamente. E o ácido hialurônico, ele tem aquela evidência, que é uma evidência baixa, mas você vai adicionar ali e você tem que pensar, porque no joelho cabe muita coisa. No joelho você injeta 15, 20 ml facilmente. Numa articulação pequena, tem um estudo até interessante que ele mediu quanto caberia de volume numa injeção sem extravasar na risartrose. Se você pensar no interfalangina distal, cabe menos ainda. Mas numa risartrose, no estágio inicial, no Eton 2, caberia 1 a 1,5 ml. No estágio mais avançado, caberia 0,7 ml. Então, você tem que pensar, escolher bem o que você vai infiltrar aí. E eu acho que dentre as opções que a gente teria no mercado, o ácido hialurônico ele me traz um resultado bom sem eu ser invasivo em outra área do corpo do paciente para coletar um, um tecido adiposo, para coletar uma medula óssea, alguma coisa. Eu vou lá, utilizo um ácido hialurônico de baixo peso molecular e fico fazendo essa infiltração a cada 6 meses, às vezes um ano, o paciente some, volta, e aí a gente vai fazendo acompanhamento. E aí acredito que para isso, guiado por ultrassom, você consegue, eu percebi, pelo menos na minha prática, que quando eu consegui guiar por ultrassom, eu consegui ter o resultado melhor usando menos volume. Youssef, só para a tua experiência com isso, mas também para você me dizer qual seria a tua, assim, se você faz ou não, lógico, como a Gisele falou, mas qual seria a tua rotina, assim, quantas doses, como é teu retorno em relação a isso também, para poder a gente ter ideia de como é que é a tua logística em relação ao pensamento do tratamento. Normalmente, assim, eu faço de forma muito esporádica, tá? Eu já fiz infiltração com corticoide, já fiz com ácido hialurônico, depois, como eu falei há um tempo atrás, a gente acabou fazendo uma revisão. As meta-análises mostram que não tem uma diferença muito significativa entre infiltrar corticoide e infiltrar ácido hialurônico. A questão passa a ser quando você vai fazer isso de formas repetidas. Então, você fazer uma infiltração corticoide a cada 6 meses, você sabe que você vai aumentar o dano cartilagem articular. Para tratamento do sintoma, realmente, elas se equivalem. O grande problema do ácido hialurônico é quando você pega uma articulação de volume menor, como a interfalangiana, que se aquilo extravasa para fora da articulação, vai dar uma reação dolorosa muito É. importante. Então, hoje, quando eu indico a viscosuplementação, é na base do polegar, então, na risartrose, volume pequeno, baixo peso molecular, e eu gosto de fazer aplicação única. Não faço aquelas seriadas. Aplicação única. Tem alguns trabalhos que falam de associar ácido hialurônico mais corticoide para diminuir a reação inflamatória. O problema é quando você associa qualquer coisa ao ácido hialurônico, você interfere nas características viscoelásticas dele. Então, não tem, na verdade, eu não tenho como garantir que eu vou entregar a mesma qualidade se eu aplicar o ácido hialurônico isolado. Eu hoje tendo a minha tendência a evitar, né, mas quando faço o ácido hialurônico é na base do polegar. Então, a gente sabe que desses todas essas terapias, na verdade, eu acho que o ácido hialurônico é o mais estudado, né? Então, que tem muito mais evidência. Eu tenho usado na minha prática, eu tenho feito isso sempre guiado por ultrassom. Acho que a gente não só aumenta a precisão, como também a gente diminui o risco de você fazer infiltração de repente. A gente sabe, lógico, que a sinóvia numa base polegar é diferente de um joelho, que você tem muito mais risco de ser infiltrado dentro de uma banha sinovial ou perigordurosa ali, principalmente na suprapatelar, e você pode ter uma reação sinovial muito maior. Então, o que a gente tem visto em relação a associar com corticoide, normalmente é o uso de corticoides de curta duração, como o Dexa mesmo, porque você vai acabar tendo, nos outros dias, vai ter um efeito mais modulador dessa reação inflamatória, mas não tendendo a tirar o efeito que o ácido hialurônico vai trazer, que é justamente tentar diminuir essa inflamação e diminuindo o efeito deletério do que isso vai causar em relação à degradação. Então, assim, lógico que a gente não pensa que vai formar cartilagem, mas pelo menos ele diminuindo o efeito deletério, ele vai dar tempo para o organismo reagir um pouco.
né? Então, eu acho que é válido sim. Eu sou suspeito, né? Porque há 3 anos eu estou estudando bastante ultrassom, mas eu acho que todo ortopedista eu estimulo sempre os colegas, porque na verdade é um armamento para poder a gente usar em qualquer situação, seja para a gente filtrar interarticular qualquer tipo de substância que tem evidência, como também para você fazer um diagnóstico mais preciso. Então, eu acho que é um método que eu estimulo todos os colegas a estar. Eu sei que a Gisele está aí na pós-graduação, Oh, né, de educação, e deve estar apaixonada pelo método. Então, gente, para a gente começar a concluir aqui, eu queria saber de vocês é justamente isso. Qual é esse limite? A gente está falando de tratamento não cirúrgico, mas qual é o limite desse tratamento? Quando é que você vai chegar e vai dizer, não, a partir daqui eu tenho que já pensar em conversar com o paciente para tentar mudar um pouco porque ele tem que entender que, na verdade, dependendo do grau da doença, vai ter, não é que o tratamento é falho, eu costumo dizer que é insuficiente para o grau da doença, que a gente vai conhecendo a partir do momento que a gente vai fazendo esse tratamento com o paciente, tirando um pouquinho aquela coisa, mas o tratamento acostumou, né? Habituou com a medicação e não serve mais para nada. eu Muito acho bem. que você tem uma relação, esses pacientes, eles ficam muito tempo, né? Então, se você for olhar na literatura, o aspecto radiológico, um paciente acima de 65 anos, você vai ter 80% de algum osteófito, alguma alteração articular. E aí você tem essa dissociação clínico-radiológica. Então, eu sigo muito, às vezes o paciente começa a voltar demais, eu digo, olha, você está voltando muito, a gente já trocou medicação, acho que já agora já é a hora de pensar em fazer alguma coisa mais invasiva, mas eu deixo isso muito assim, muito vir do paciente. Eu falo, olha, a gente não tem, para interfalangiana distal, a gente não tem uma prótese, então eu vou fazer uma artrodese, então isso aqui vai trazer, vai ficar fixo pelo resto da vida, você não vai ter mais nem esse restinho de movimento, é isso que você quer? Então eu deixo ele se convencer muito. Para a risartrose é a mesma coisa, eu deixo o paciente, olha, uma cirurgia óssea, eu vou mexer. Então, quando ele volta, geralmente ele volta bem convencido, ele faz, realmente acho que a gente já tentou de tudo. É o paciente que meio que me convence, porque eu tenho casos que tem um raio-x tão feio, o paciente tá lá bem, que eu não fico tentando empurrar tanto assim, sabe? Ele que vai me dizer, olha, cheguei para operar, cansei, cheguei para operar. E o CEF? É exatamente isso que a Gisele falou. A gente tem que, e eu falo isso sempre para o meu paciente, eu não trato raio-x, eu não trato ressonância, eu trato o paciente. Então, às vezes o exame está horrível, o paciente está bem, controlado a boa função. Por outro lado, às vezes um raio-x não tão ruim, você pega uma risartrose grau 2 para 3 e o paciente não aguenta de dor, não tem função, nenhum tratamento funciona. Acho que assim, tem aquela linha bem definida onde o tratamento clínico deixa de funcionar, né? Já tentamos de tudo, e aí, óbvio, o paciente ele tem que estar convicto que a cirurgia é a melhor opção para ele. E às vezes a gente vê algumas mesas redondas que eu já participei, então a pessoa fala assim, mas aí o paciente não quer operar, então eu vou tentar. E a gente começa a tentar tratamentos inócuos que não trazem nenhum benefício ao paciente. Estou falando, por exemplo, hoje está um pouco na moda, eu parabenizo vocês que eu acho que o ultrassom trouxe muito benefício, mas agora tem aquela história de fazer os bloqueios, as neuromodulações, que assim, o que a gente vê é que não tem evidência nenhuma em relação a isso. Você dá um bloqueio anestésico que vai melhorar aquilo ali por algumas semanas e volta. Isso vai repetir isso. Então, na verdade, assim, você tem que falar para o paciente, fala, daqui para frente não adianta. Então, eu não vou te enganar com tratamento que não vai te trazer benefício algum. Né? Está disposto a ficar usando a órtese? Na hora que a dor, você não aguentar a dor, você me fala, eu te opero. É mais ou menos essa linha que eu falo para o meu paciente. É importante a gente saber que todo tratamento é válido, mas assim, não adianta você exigir muito dele, né, Youssef? Passar desse ponto. Assim, você usar um bloqueio de repente para uma analgesia, porque realmente ele já usou tudo ali, você vai tá meio que preparando ele até para uma cirurgia, e você usar um bloqueio no sentido de melhorar a dor por um tempo, eu acho válido, mas assim, não ficar É um analgésico, postergando, né? não ficar postergando uma coisa. E a nossa conversa tá muito boa, que eu aprendi muito com vocês, e muito, sempre aprendo com vocês, mestre Cef, Gisele, sempre aprendo muito com vocês, mas o nosso tempo aqui tá encerrando. Então eu vou fazer aqui meio que um resumo do nosso encontro, falando do que eu aprendi hoje aqui com vocês nessa conversa. Que eu acho que, assim como outras articulações, a gente tem que realmente ver como é que a mão age. Então, a verdade não é porque é a mão, né, como algumas pessoas falam, a gente precisa
Lembrar que tem articulações, tem ligamentos, tem músculo, do mesmo jeito que as outras partes do corpo, então elas são cometidas do mesmo jeito, e a gente tem que sempre partir do princípio de ajuste, de ergonomia, às vezes o uso de uma órtese, muito mais no sentido de prevenir no uso incorreto de um equipamento, seja eletrônico, qualquer coisa que você use para o seu labor ou num esporte, né, um ajuste, mesmo que o paciente seja só um esportista casual, né, e sempre moderar em relação aos tratamentos, tento sempre o pensamento da evidência científica, sabendo que o principal aqui é o paciente, né, e vendo e adequar. Eu acho que na verdade é um tratamento que ele é personalizado, né, vai depender muito do tipo do paciente, o que ele faz, qual é o objetivo dele, não só a idade, que hoje cada vez mais jovens, como vocês citaram, hoje estão procurando, então é meio que individualizar, é um tratamento, acho que é meio que à la carte, e você tem uma gama enorme aí, tá? Gostaria muito aqui de agradecer a vocês dois, meus amigos, tanto o Cef como a Gisele, por esse tempo que vocês dedicaram aqui para estarmos aqui hoje, Eu que tá? agradeço o convite. Eu também agradeço muito o convite. Agradecer a SBOT aqui pela oportunidade, né? E vocês que estão aqui junto conosco, aqui acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Lembrando que todas essas edições, essa e as outras que já aconteceram, estão disponíveis no site da SBOT, que é o www.sbot.org.br, e também nos nossos principais plataformas de streaming, seja YouTube quanto nas outras, tá? Nos vemos no próximo episódio e até lá. Muito obrigado.